bom dia. Estamos terminando o ano, terminando o Evangelho de Lucas e terminando nossa estadia aqui, né? Só me dei conta agora de que nosso penúltimo culto aqui no hotel, para quem não sabe, a gente está de mudança. E, em particular, é o meu último culto aqui. Semana que vem eu não vou estar presente. Então, um momento especial para a gente, mais de 10 anos se reunindo aqui. E, enfim, uma trajetória terminando. Mas hoje, no Evangelho de Lucas, a gente não vai falar sobre fim, a gente vai falar sobre começo. Vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. E, assim como há 2 semanas, quando eu comecei com uma pergunta, eu queria começar com uma pergunta hoje novamente. A questão que eu quero que você reflita comigo nessa manhã é: a gente cantou um pouco sobre isso, mas que diferença faz na sua vida saber ou crer que Jesus ressuscitou dos mortos? Que diferença faz na sua vida saber ou crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos? 35% das pessoas que estavam aqui estavam no início do culto quando o Cris leu 1 Coríntios capítulo 15. Mas ele não chegou no versículo 13 a 17. E Paulo fala uma coisa ali que é muito, muito relevante. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã toda a nossa fé e a nossa pregação é inútil. Só isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, inútil a nossa pregação. Em outras palavras, eu não sei o que a gente estaria fazendo aqui. Então, quando eu pergunto qual a relevância, ou qual a importância, ou que diferença faz na sua vida saber e crer que Jesus ressuscitou, a resposta de Paulo é: se Cristo não ressuscitou, sigamos a nossa vida sem crer que exista mais nada. Sigamos as nossas atividades sob a luz ou sob a perspectiva da morte, quando as nossas vidas cessarão. Mas não é isso. Agora, o que Paulo não fala diretamente nesse texto é: e se Cristo ressuscitou? Naturalmente tem uma implicação clara ali. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele ressuscitou, ela não é vã. Agora, quais são as implicações práticas disso para a nossa vida? E mais, por que a ressurreição ela é tão fundamental à fé cristã a ponto de Paulo dizer o que ele disse ali? Confesso que por muito tempo eu não compreendi isso adequadamente. Eu não sei há quantos anos você está na igreja, quantos anos você tem de vida eclesiástica ou de caminhada com Cristo, mas por muito tempo eu vi a ressurreição como uma espécie de apêndice da cruz. Na cruz, Cristo fez a obra dele e ao terceiro dia ele ressuscitou. Era uma coisa ali assim, quase um desfecho da grande obra que seria a obra da crucificação. A gente canta: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus e tal. Nossa fé é uma fé cristocêntrica e, em particular, tem a cruz no centro. Agora, se a gente não compreende a centralidade da ressurreição para a nossa fé, tem um problema na nossa compreensão sobre a obra de Cristo na cruz. Existe um problema sobre a nossa compreensão da obra de Cristo na cruz, porque a ressurreição não é um apêndice da crucificação. Não é um apêndice da crucificação. E tampouco é um evento de menor importância. São eventos que precisam ser compreendidos juntos como uma obra única de redenção, reconciliação e transformação. A gente viu há 2 semanas, para quem estava aqui, que na cruz Cristo cumpriu a promessa de Gênesis 3,15 e começou ou reverteu em definitivo os efeitos danosos do pecado. Mas a gente vai ver hoje que a ressurreição atesta a perfeição dessa obra e inaugura um novo período na história da redenção.
A redenção atesta a perfeição da obra de Cristo na cruz e inaugura um novo período na história da redenção. Vamos refletir sobre isso à luz de Lucas capítulo 24. Portanto, abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos ler o texto todo até o versículo 35. Lucas 24, a partir do versículo 1 até o 35. O texto diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, daquela comunidade de discípulos, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras.
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e o que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aí. Que texto brilhante, belíssimo. Talvez muito conhecido de muitos de vocês. Esse texto, se vocês acompanharam a leitura atentamente, ele divide-se de uma forma muito natural em duas partes. Na primeira parte, ele narra a história das mulheres. Os evangelhos dão ênfases diferentes aqui. Alguns evangelhos falam só em Maria Madalena, outros evangelhos falam em duas mulheres. Lucas fala que era uma comitiva, que ele cita nominalmente 3 mulheres e falam de outras que estavam com elas: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então você tem uma comitiva de mulheres que, se vocês lembrarem da pregação da semana passada do Cris, o que aconteceu? Jesus foi crucificado na sexta-feira, tiveram que fazer ali um sepultamento às pressas, porque logo cairia o pôr do sol e iniciaria o sábado. E o que dizia a lei? Que no sábado eles deveriam descansar e, portanto, não poderiam fazer todo esse processo de sepultamento. Então, Jesus é sepultado às pressas ali no final da sexta-feira. O capítulo 23 de Lucas termina dizendo que as mulheres e todos os discípulos guardaram o sábado e nada fizeram. Agora, já terminou o sábado, o sol está raiando no domingo, e essa comitiva de mulheres que havia preparado lá uma série de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, vão até o túmulo logo pela manhã. Quando elas chegam lá, a pedra está removida e não tem ninguém lá dentro. Já não bastasse o susto da pedra estar removida e não ter ninguém lá dentro, elas dão de cara com 2 anjos. E aí, naturalmente, elas ficam amedrontadas, mas os anjos falam para ela: calma. Não é isso que Jesus tinha falado para vocês, desde a Galileia? E aí, o texto é muito curioso. Então, elas se lembraram do que Jesus havia dito. Comece a guardar essa lógica. O texto é cheio de ironias. E uma delas é: chegou o terceiro dia. Jesus tinha falado várias vezes que ressuscitaria no terceiro dia. Chegou o terceiro dia e não tinha ninguém esperando que ele ressuscitasse. Ninguém estava esperando por isso. Só que quando o anjo fala, ela se lembra. Essa é a primeira parte. Jesus não aparece. Só os anjos e essa comitiva de mulheres. Na segunda parte, você tem 2 discípulos que saem desse grupo que está reunido em Jerusalém e estão caminhando 11 quilômetros em direção a Emaús. Era uma descida, tá? Jerusalém estava num ponto mais elevado. Isso é uma informação geográfica que lá na frente vai ser importante para a gente. Estavam descendo 11 quilômetros em direção a Emaús. E, aparentemente, uma caminhada um tanto, desanimada. Então, já não bastasse estar caminhando no meio da tarde, no sol do Oriente Médio, numa estrada empoeirada, ainda devastados com o que tinha acontecido na sexta-feira, com a crucificação e todos aqueles eventos. E aí, de repente, alguém, a gente não sabe exatamente como, toma lugar do lado deles. Então, sobre o que vocês estão conversando? E aí o texto, de novo, é super irônico. Daqui a pouco a gente vai pensar nisso. Mas eles viram para Jesus e falam: seu único visitante em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu nos últimos dias. Enfim, e aí Jesus prega um sermão para eles, que todos nós gostaríamos de ouvir.
e mostra em todas as Escrituras o que era necessário acontecer com o Cristo, o Messias, e nem assim eles percebem. E aí, quando eles chegam em casa e Jesus parte o pão e divide com eles, os olhos deles se abrem e eles compreendem que era Jesus que estava ali. Duas passagens. Existe uma série de correlações entre elas. Eu vou destacar 3. E vão ser, basicamente, os 3 pontos do sermão. Primeira coisa que une esses 2 trechos: a dificuldade das pessoas em crer na ressurreição de Jesus. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. A dificuldade das pessoas em crer na ressurreição de Jesus. A segunda coisa, a soberania de Deus em revelar a obra de Cristo. A soberania de Deus em revelar a obra de Cristo. E a terceira, o testemunho que se segue à compreensão da ressurreição. 3 coisas que unem esses textos e a gente vai passar por cada uma delas. A dificuldade dos discípulos em crer na ressurreição, a soberania de Deus em revelar a obra de Jesus e o testemunho que se segue à compreensão da ressurreição. Vamos devagar, então, passar por cada uma delas. Primeira lição do texto de hoje. Não é fácil crer na ressurreição de Jesus. Não é fácil crer na ressurreição de Jesus. Talvez essa lição não conforte em nada seu coração. Talvez não pareça nem muito crente falar sobre isso. Mas é o que o texto diz. Não é fácil crer na ressurreição de Jesus. Quando a gente pensa em povos antigos, em civilizações que viveram nessa terra 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, talvez a nossa visão, e pode ser que seja a sua, e principalmente a visão corriqueira das pessoas à nossa volta, é que eram pessoas, gente iletrada e gente muito facilmente enganada. É muito natural que você olhe para trás, 2.000 anos atrás, e fale, claro, gente que não tinha acesso à ciência que nós temos hoje, que não tinha compreensão das coisas que nós temos hoje, portanto era gente muito facilmente enganada, facilmente enganável. De lá para cá muita coisa mudou. A sociedade evoluiu. E se fez sentido algum dia crer em ressurreição, milagres, qualquer coisa que o valha, fez sentido naquela época, não faz mais nenhum sentido hoje. Exceto talvez para alguns crentes que insistem em crer nessas coisas. Eu não sei o quanto essas coisas, o quanto esse modo de pensar te afeta. A mim me afeta. E pense comigo. Você está ali, círculos sociais que você convive. Falar sobre a crucificação de Jesus não é uma coisa difícil. Falar sobre alguém que se entregou, se sacrificou e morreu por outros não é uma coisa que as pessoas à nossa volta veem com maus olhos. Na verdade, isso está no enredo de quase todos os filmes, de quase todas as séries que a gente vê. Alguém que se sacrifica pessoalmente em benefício de outros. Portanto, essa é uma mensagem que, de alguma forma, cativa a mente das pessoas que convivem conosco e que cativa a nossa mente. Agora, falar sobre ressurreição não é uma coisa tão simples. Falar sobre ressurreição não é uma coisa palatável. Diferente de um sacrifício pessoal em favor de outros, falar sobre ressurreição é uma coisa que rompe com a nossa forma de pensar. É uma coisa que rompe com as leis naturais. Rompe com as leis da física, da biologia. Coisas que estão muito bem estabelecidas no nosso imaginário. E segundo, é uma espécie de intrusão muito indesejada na dinâmica da vida. Né? Alguém se sacrificar e dar a vida em favor de outros é uma coisa que pode acontecer hoje. Agora, alguém ressuscitar envolve uma intrusão celestial no reino dos homens. Não é fácil acreditar nisso. Agora, sabe o que é curioso? Isso não só é difícil hoje. Isso era difícil naquela época também. Jesus falou, gente,
inúmeras, dezenas de vezes que ele teria de sofrer, morrer e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E quando aconteceu, ninguém estava esperando. E a maioria teve dificuldade em crer. Foram pessoas que ouviram Jesus falar dezenas de vezes que ele ressuscitaria no terceiro dia. Chegou o terceiro dia, quando eles chegam e veem o túmulo vazio, qual é a reação? É falar, puxa, Jesus tinha dito que ressuscitaria, então aconteceu. Não, o que aconteceu aqui? As mulheres veem isso e só se lembram após os anjos falarem para ela. Lembrem-se das palavras de Jesus. E aí elas se lembram. E se elas se lembram, elas tinham esquecido. Ou não tinham crido. E aí é interessante porque elas saem do sepulcro, vão até os discípulos, contam a eles, ninguém acredita. E Pedro ainda dá um passo a mais. Ele sai de lá, vai até o sepulcro, vê aquilo e o texto diz que ele ficou o quê? Admirado. Ponto. Ele tem o testemunho das mulheres, ele tem o túmulo vazio diante dele e ele tem a palavra de Jesus de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Quando ele vê o túmulo vazio, como que ele fica? Admirado. Como quem pergunta, o que aconteceu aqui? Os outros dois discípulos que a gente vê na segunda parte, eles estavam voltando para casa, devastados, derrotados, lamentando pelas coisas que tinham acontecido em Jerusalém. Possivelmente eles só não foram embora antes porque eles guardaram o sábado em Jerusalém, assim como as mulheres. Senão eles já tinham ido embora. E agora então, enfim, é domingo à tarde e eles estão voltando para casa. Gente, resumo. Crer na ressurreição nunca foi óbvio, nunca foi fácil. Não foi fácil para os discípulos no primeiro século que ouviram da boca de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Havia, essa época, uma série de linhas de pensamento sobre ressurreição. Gregos que não concebiam a possibilidade da ressurreição do corpo. Entre os judeus, você tinha duas correntes, os saduceus que não criam na ressurreição e os fariseus que criam, mas viam a ressurreição como algo que aconteceria só no último dia. Então, em todos os sentidos, em todas as linhas de pensamento da época, a ressurreição de Jesus, da forma como aconteceu, no momento em que aconteceu, é um escândalo e algo totalmente inesperado para eles. As mulheres não entenderam de cara o que aconteceu. Pedro não entendeu, resistiu a crer, mesmo diante de evidências. Os discípulos não acreditaram no relato das mulheres. O texto diz que eles acharam loucura o que elas estavam dizendo. Os 11 acharam loucura o que elas estavam dizendo. E os dois, no caminho de Emaús, não se converteram nem com o sermão de Jesus. Sabe quando você prega e fica desanimado depois, fala, ninguém entendeu nada? Os dois ouviram Jesus pregar a Bíblia inteira e não se converteram. Crer na ressurreição nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Duas implicações disso. Primeiro, se você já teve ou ainda tem dificuldades com a ressurreição de Jesus, mantenha calma. Você não é pior do que o mais antigo discípulo de Jesus. O mais antigo discípulo de Jesus teve dificuldade em crer no Cristo ressurreto. Todos eles, em alguma medida, tiveram dificuldade em crer na ressurreição. Segundo, mais talvez relevante do que isso, se as pessoas à sua volta, as pessoas que você ama, as pessoas com as quais você convive, que você respeita, e que você gostaria que crescem na ressurreição, se elas também têm dificuldade em crer na ressurreição de Jesus, tenha paciência. Nunca foi fácil crer nessa mensagem. Na verdade, a gente vai ver adiante que nunca foi possível crer nessa mensagem humanamente. Crer na ressurreição nunca foi fácil, em nenhuma cultura, em nenhum contexto. Não é natural, não é esperado. É sobrenatural.
E essa é a segunda lição do texto. Então, primeira lição, não é fácil crer na ressurreição de Jesus. Por quê? Segunda lição, é necessário que Deus abra os olhos da fé. É necessário que Deus abra os olhos da fé. Quando as mulheres se depararam com o túmulo vazio, elas ficaram transtornadas, o texto diz. E aí não bastasse, elas ainda deram de cara ali com 2 anjos dentro daquele sepulcro vazio. E esses trouxeram uma palavra de esperança. Eles levaram as mulheres a lembrar do que elas já tinham ouvido. É como se elas estivessem levando as mulheres a lembrar das Escrituras. Palavras de Jesus: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Quando elas ouvem essas palavras dos anjos, a ficha cai e elas se lembram do que Jesus disse e então elas creem na ressurreição. Então, na primeira história, a pregação dos anjos foi suficiente e levou aquelas mulheres à fé. Os discípulos resistiram mais do que aquelas mulheres. Pedro, então, nem com testemunho e o túmulo vazio se deu por satisfeito. Só depois de se encontrar com o Cristo ressurreto é que ele veio à fé. Agora, a história mais tocante é a dos 2 discípulos a caminho de Emaús. O texto fala sobre uma caminhada de 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Como eu comentei, a gente sabe pela geografia que era uma descida. Jerusalém estava num ponto mais elevado. Mas o texto não dá a impressão que eles estavam indo com muito ímpeto, né? 11 quilômetros sem muito ânimo, provavelmente uma caminhada de 2 a 3 horas, especialmente considerando o clima e a topografia da região. E nessa caminhada lenta, de 2 a 3 horas, eles vão conversando sobre as coisas que haviam acontecido. Quando Jesus se encontra com eles, Jesus lhes dá o benefício da fala. Jesus faz uma pergunta: sobre o que vocês estão falando? E aí a resposta, como eu já comentei, não poderia ser mais irônica. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Gente, eu leio isso e eu só consigo imaginar a quantidade de vezes em que eu fiz essa pergunta irônica para Deus. Você é o único que não percebe o que está acontecendo aqui? É o único que não percebe o que a gente está passando? É o único que não percebe a dor do seu povo? É o único que não percebe o sofrimento do seu povo? Se Jesus só soubesse o que tinha acontecido em Jerusalém, já seria irônico o suficiente. Agora Jesus passou por tudo isso. Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado ali. E esses homens estão perguntando para ele se ele é o único que não sabe dessas coisas. Quantas vezes a gente não faz essa mesma pergunta para Deus? Você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo na minha vida? Ou não se deixa tocar pela história trágica da minha vida? Mesmo diante dessa pergunta tola, Jesus pacientemente retruca: não sei sobre o que vocês estão falando. Técnicas que Deus usa ainda hoje com a gente. Não sei, conte mais sobre isso. E enfim, eles quase pregam para Jesus. Eles falam de um profeta poderoso em palavras e em ações, falam sobre a sua morte, sobre a expectativa de redenção para Israel, falam sobre o sepultamento, falam sobre as mulheres que tinham ido e encontrado o túmulo vazio e que teriam testemunhado que ele estava vivo. Agora, é muito curioso, se você lê esse bloco, esse trecho dos 2 discípulos falando, é uma pregação. Eles relatam os fatos com perfeição. Agora, os fatos não têm impacto nenhum sobre a vida deles. Porque eles ainda têm uma compreensão distorcida sobre a história de Jesus.
Eles falam sobre um profeta, eles falam sobre redenção de Israel, eles conhecem os fatos, mas são só fatos. Em outras palavras, o que esses dois discípulos estão fazendo conversando com Jesus, eles estão relatando fatos, eles não estão testemunhando. E isso faz toda a diferença. Eles estão relatando fatos, eles não estão testemunhando. E aí Jesus exorta eles com as Escrituras. Mostra a eles como ao longo de toda a revelação, Deus havia predito que o Messias deveria sofrer antes de entrar na sua glória. Mas o texto diz que os seus olhos seguiam impedidos de ver. Eles continuavam cegos para a revelação. Eles ouviram talvez o maior sermão já pregado nessa terra e de nada adiantou. E aí, quando eles se sentam à mesa com Jesus, alguma coisa acontece. A narrativa aqui é muito semelhante à narrativa da Páscoa. Jesus pega o pão, dá graças, parte e entrega a eles. E aí, nesse instante, as escamas caem e eles creem. O que tem de especial nesse gesto de Jesus? Não dá para a gente saber. Talvez nada. Talvez tenha sido simplesmente uma repetição daquilo que ele fez na última ceia. Por quê, gente? O ponto aqui não é o gesto de Jesus. O ponto aqui é que a cegueira foi retirada e eles puderam ver. Algumas pessoas tiram conclusões sobre o que está acontecendo aqui. Agora, talvez a única conclusão que o texto nos permita tirar é: a cegueira caiu e então eles viram. Esse é o ponto aqui. Eles estavam cegos e agora não estão mais. O coração queimou no caminho enquanto eles ouviam Jesus. Mas nem com a pregação eles se converteram. Por quê? Porque os seus olhos estavam impedidos de ver. E foi só quando a cegueira foi tirada que eles viram. Sabe qual é o ponto aqui? É que Deus age quando e como quer. Deus poderia ter tirado as escamas dos olhos deles quando Jesus estava pregando no caminho, mas não fez. Os olhos deles continuaram impedidos de ver. O coração estava até queimando, mas eles não conseguiam compreender, ou aquela mensagem de fato não havia transformado. Na mesa, quando Jesus partiu um pão, Deus tira as escamas e eles compreendem. Lembram-se lá de Atos 2? Quando o texto diz que muita coisa estava acontecendo ali, mas o texto diz: de repente o Espírito desceu sobre os discípulos. Pode ser que já tinha passado o momento do louvor, pode ser que já tinha passado o momento da palavra, estavam simplesmente ali debruçados na mesa, conversando, tomando café depois da refeição. Naquele momento o Espírito veio. Cristo tinha pregado o maior sermão para esses discípulos e a escama não tinha caído dos olhos. Quando Cristo partiu o pão, o texto diz, naquele momento, as escamas caíram e eles conseguiram crer. Quando aconteceu isso? Quando Deus quis. Foi quando Deus quis. Poderia ter sido no caminho, poderia ter sido limpando uma sandália, mas foi no momento em que Cristo partiu o pão. Não foi no meio do louvor, não foi no meio da pregação, foi na mesa. Poderia ter sido no meio da pregação. Poderia ter sido no meio do louvor. Quando aconteceu? Quando Deus quis. Simples feito isso. E aí, sabe por que um dia você creu na difícil mensagem da ressurreição? Porque Deus quis.
Sabe por que você continua crendo na difícil mensagem da ressurreição hoje? Porque Deus quer. Sabe quando as pessoas que estão à sua volta crerão na mensagem, na difícil mensagem da ressurreição? Quando Deus quiser. Pode ser no meio do sermão, pode ser à mesa, pode ser no meio do café. Porque não importa a qualidade do pregador, não importa a qualidade da pregação, importa se Deus quer ou não quer revelar o Filho ressurreto. Só isso. Só isso que importa. Porque crer na ressurreição é uma obra sobrenatural. Porque crer na mensagem do Evangelho é uma obra sobrenatural. Os olhos deles estavam impedidos de ver, até que Deus falou, não está mais. E aí houve luz. Portanto, primeira lição do texto, crer na ressurreição é difícil. Segunda lição, crer na ressurreição é uma obra sobrenatural. É necessário que Deus abra os olhos da fé. Terceira e última lição. Deus usa testemunhas improváveis. Deus usa testemunhas improváveis. Como eu disse no comecinho, a ressurreição é um dos pilares da nossa fé. De acordo com Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã toda a nossa fé e toda a nossa pregação. Sem a ressurreição, o castelo de cartas desmorona. A gente está falando de algo central, fundamental, sem o qual a fé cristã não é a mesma. Quem Deus usaria para levar uma mensagem tão importante e tão central adiante? Quem Deus usaria? Assim como ele faz ao longo de toda a Escritura, ele usa a pessoa mais improvável, ou o grupo mais improvável, ou o grupo menos respeitado. Deus poderia ter usado os 11, usou depois, mas naquele momento, primeiras testemunhas, Deus poderia ter usado os 11, Deus poderia ter usado anjos para proclamar, mas ele escolheu que as primeiras testemunhas da sua ressurreição fossem mulheres, e dentre elas uma ex-prostituta que seguia Jesus desde a Galiléia. Essa é a lógica bíblica. Sempre usar o mais improvável, o menos respeitado, o mais incrível, no sentido de não crível. Certamente, diante de um tribunal humano, seriam as testemunhas menos improváveis de serem utilizadas. E é interessante que, ao se lembrar das primeiras palavras de Jesus, o que as mulheres fazem é justamente voltar para a comunidade de discípulos e anunciar a sua ressurreição. Mas o grupo e o testemunho é tão fraco que a primeira reação é não crer. A primeira reação é loucura. Estão viajando. Esse é o primeiro grupo de testemunhas. O segundo par de testemunhas são aqueles homens que, após terem os olhos abertos, caminham. E aqui é interessante. Duas coisas sobre esses homens. Primeiro, lembrem-se que eles têm os relatos dos fatos muito bem claros, mas eles não são testemunhas. Por quê? Porque até aquele momento eles só relatavam fatos. O olho ainda estava cego. Segunda coisa, como é que o texto termina? Como é que a caminhada deles termina? O dia já estava anoitecendo. E aí Jesus estava indo adiante, e eles falam, não, fica com a gente. Está quase a noite. Não siga a viagem. É um tanto perigoso você seguir viagem. E aí Cristo fica com eles, a gente tem um episódio à mesa. E quando termina aquele episódio, o que eles fazem? Saem correndo e voltam 11 quilômetros para Jerusalém. Na subida agora. Por quê? Porque agora eles precisam contar o que de fato aconteceu. Percebam a diferença entre as duas caminhadas. A caminhada desolada de volta para casa, quando eles andavam com
todas as suas expectativas frustradas. E eles chegam em casa à noite e, inclusive, insistem com Jesus que fique ali com eles. Mas agora eles estão diante de uma coisa tão grandiosa, tão bela e tão transformadora, que não importa o horário, não importa a distância, não importa se é subida ou descida, importa que eles querem contar aos outros que Cristo ressuscitou. Pessoas que só relatavam fatos agora são testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. E quando eles chegam lá, eles ouvem dos demais discípulos outro testemunho. É verdade. É verdade. Ele ressuscitou e também apareceu a Simão. E essa é toda a história do livro de Atos. Se a gente relê Atos agora, depois de ter lido a primeira edição, né, o primeiro volume do livro de Lucas, que é o Evangelho, se a gente relê Atos agora, que é o segundo volume, a gente vai entender de onde veio aquele ímpeto dos discípulos em anunciar a ressurreição. Aquele ímpeto veio daqui, desse encontro com Cristo ressurreto, dessa compreensão de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E sabe o que é bonito a gente pensar, gente? Como já indo para o finalzinho aqui da nossa pregação, sabe o que é bonito a gente pensar? Que o testemunho dessa gente que resistiu muito em crer no Cristo ressurreto, o testemunho dessa gente virou o império mais poderoso da história de ponta cabeça. Foi o testemunho dessa gente simples que resistiu a crer, que virou o Império Romano de ponta cabeça em pouquíssimos anos. De repente, gente das mais diferentes etnias, culturas, classes sociais, de repente você tinha gente de todos os povos crendo na mensagem da morte e na difícil mensagem da ressurreição de Jesus. E por quê? Porque Deus abre os olhos da fé para crermos nessa mensagem, por mais improvável que ela se pareça. Quais as implicações finais disso? Então, 3 lições do texto. É difícil crer na mensagem da ressurreição. Isso é uma obra sobrenatural, mas Deus abre os olhos da fé. Terceiro, Deus usa de testemunhas improváveis para mudar realidades e trazer outros à fé. Implicações finais disso. E aqui eu vou fazer mais ou menos como eu fiz há 2 semanas. Uma coisa é o que estava acontecendo ali. Quando Jesus morre, existe um fato muito concreto que aconteceu ali. Jesus morreu. Agora, se a gente coloca essa crucificação, essa história da cruz, no âmbito geral da história da salvação, vocês se lembram que isso tem uma outra envergadura. Deus, na verdade, estava revertendo os efeitos danosos do pecado. Deus estava cumprindo com aquilo que ele tinha prometido em Gênesis 3,15. O que está acontecendo aqui nesse domingo de manhã? Há 2000 anos. Tem algo muito concreto acontecendo. Jesus ressuscitou. Agora, o que isso significa na história da salvação? Significa que Deus começou a fazer novas todas as coisas. Um dia, Deus fará novas todas as coisas, mas isso só acontecerá porque um dia na história Cristo ressuscitou. O que aconteceu nesse domingo pela manhã mudou definitivamente a história da redenção, a história da humanidade, a história, como eu disse há 2 semanas com H maiúsculo. A ressurreição de Jesus, gente, é o primeiro capítulo dessa história de transformação de todo o cosmos. O texto bíblico diz que Jesus ressuscitou primeiro, como as primícias, mas muita coisa viria e virá na sequência. A ressurreição de Jesus nos lembra que o corpo físico importa para Deus. Jesus não ressuscitou só no espírito, ele ressuscitou em carne.
Deus não apenas deu a Jesus um novo corpo, um corpo de ressurreição, Ele dará a todos nós um corpo ressurreto, redimido, transformado. Esse corpo físico importa para Deus, ainda que este no qual a gente habita hoje esteja fadado à morte. Deus restaurará o corpo. E isso tem implicações na forma como a gente lida com ele hoje. A ressurreição nos lembra, gente, que o mundo material importa para Deus. Deus ressuscitou a Cristo como as primícias e Ele fará novas todas as coisas. Essa lógica da ressurreição alcançará toda a criação. A gente não vai viver no futuro, quando Cristo nos levar, ou quando Ele fizer novas todas as coisas, a gente não vai viver nas nuvens, né? Como anjos flutuando. A gente vai viver na terra, numa terra restaurada, numa terra redimida, numa terra transformada. E tudo isso começa com a ressurreição de Cristo. No texto da semana que vem, a gente vai ver Jesus chegando para os discípulos, eles achando que estavam diante de um fantasma, e Jesus falando, me dá um pedaço de peixe, um pedaço de pão, e se alimenta disso. A ressurreição de Jesus nos lembra que a comunidade cristã é um lugar de gente redimida, comprometida com a vida espiritual, mas que cuida de tudo aquilo que um dia será transformado. Cuidado com o corpo, cuidado com a criação, estão diretamente relacionados à ressurreição. Se o mundo material não fosse importante, Jesus poderia ter ressuscitado só no espírito, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A ressurreição nos lembra, gente, que o domingo é importante, porque foi no domingo de manhã que Cristo ressuscitou. Mas a ressurreição nos lembra que a vida cristã normal, vivida de segunda a sábado, é tão sagrada quanto a vida cristã do domingo. Portanto, a implicação final aqui é: cuide daquilo que Deus valorizou quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou no corpo e Ele fará novas todas as coisas. Texto muito simples, gente. Muito simples. Mas que a gente precisa relembrar. Essa mensagem está no cerne da nossa fé. Se a gente descuidar dela, cai o castelo inteiro. Portanto, vamos orar e pedir para Deus que a gente não descuide dessa mensagem simples. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é muito simples e fala aos nossos corações. Obrigado pelo testemunho desses discípulos. Obrigado até pelo mau exemplo deles. A dificuldade deles em crer nos lembra que, de fato, essa não é uma mensagem natural para a gente. Não é uma mensagem que a gente crê com facilidade. E é necessário a Tua ação sobre os nossos corações para que a gente, de fato, compreenda. Que a Tua mensagem aqueça os nossos corações, assim como aqueceu os corações daqueles discípulos. Mas não só isso, que ela transforme de fato a nossa vida. Que o Senhor tire de nós, se ainda há, qualquer cegueira, para que a gente compreenda a profundidade dessa mensagem. Se os nossos corações, ou se o nosso fôlego espiritual estiver terminando, se os nossos corações estiverem frios, gelados para a Tua palavra, que o Senhor transforme a nossa realidade. Só o Senhor pode fazer isso. E a gente reconhece isso. Mas a gente também reconhece que o Senhor pode fazer isso. E nada mais importa. Portanto, Deus, permita-nos compreender a Tua palavra. Permita-nos compreender a Tua mensagem.
por mais difícil e improvável que ela pareça. Deus, e faça-nos testemunhas vivas e fiéis dessa mensagem. Que a gente não apenas relate fatos a respeito de Jesus, que sejamos testemunhas, testemunhas vivas da tua ressurreição. Ó Deus, e que o Senhor nos ensine a cuidar daquilo que o Senhor um dia irá redimir. Que o Senhor nos ensine a cuidar do nosso corpo, que o Senhor nos ensine a cuidar da tua criação, que o Senhor nos faça uma comunidade de pessoas que vivem à luz dessa restauração final. Um dia o Senhor fará novas todas as coisas, e a ressurreição de Cristo é o primeiro sinal disso. Que o Senhor nos faça melhor mordomos da tua criação, melhor mordomos daquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Faça isso para a honra e para a glória de seu Filho Jesus. Amém.